Olá! Como é que a gente sabe se uma floresta está realmente saudável? Será que é só contar as espécies que vivem ali? Ou tem algo mais profundo que a gente precisa observar? Hoje a gente vai investigar essa pergunta pelos olhos de um dos trabalhadores mais subestimados da natureza. E aqui está o nosso herói improvável, o besouro rola-bosta. Pode não parecer, mas a forma como ele e a comunidade dele reagem às mudanças no ambiente nos dá pistas simplesmente incríveis. A grande pergunta que vai guiar a gente é: o que esses pequenos insetos podem revelar sobre a verdadeira resiliência da floresta? Bom, esse é o nosso mapa. Primeiro, vamos entender por que esses besouros são tão importantes. Depois, a gente viaja para a Amazônia para conhecer um experimento fascinante. Em seguida, vamos entender a diferença entre duas formas de medir a diversidade, analisar o que a pesquisa descobriu e, no final, juntar as peças para ter uma visão mais completa sobre conservação. Vamos lá? Então, por que focar justamente nos besouros rola-bosta? Bom, porque eles são verdadeiros engenheiros do ecossistema. Eles funcionam como um termômetro super sensível às mudanças e, além disso, prestam serviços vitais para a floresta, como a gente vai ver agora. O trabalho deles é fundamental. Ao enterrar o esterco, eles não só limpam o ambiente, mas também espalham sementes, ajudam a controlar parasitas e, o mais importante, reciclam nutrientes, basicamente fertilizando o solo. E por serem tão sensíveis a qualquer alteração no habitat, eles são um indicador excelente da saúde da floresta. Com essa importância toda em mente, nossa história nos leva para a bacia do Rio Jari, lá na Amazônia. Foi nesse cenário que um grupo de cientistas conduziu um estudo de longo prazo para observar exatamente como essas comunidades de besouros se comportavam em diferentes ambientes. E olha, o estudo durou 5 anos. Esse tempo foi crucial, porque permitiu observar não só os padrões do dia a dia, mas também como o ecossistema reagiu a um evento climático extremo, uma seca muito forte que aconteceu em 2010. Foi um verdadeiro teste de estresse para a floresta e para os seus habitantes. O coração da pesquisa foi exatamente este: comparar as comunidades de besouros em 3 ambientes bem diferentes, cada um com um nível de perturbação humana distinto. E os cenários eram esses. Primeiro, a floresta primária, intocada, que serviu como a nossa régua, a base de comparação. Depois, os corredores florestais, que já sofrem com o chamado efeito de borda. E por último, plantações de eucalipto, um ambiente super modificado, onde a vegetação nativa foi praticamente toda substituída. Isso nos traz para o ponto central de tudo. Como é que se mede a saúde de um ecossistema afinal? Os cientistas usaram 2 lentes, 2 abordagens bem diferentes para analisar a diversidade nesses lugares. De um lado, a gente tem a diversidade taxonômica. Essa é a abordagem mais tradicional, que basicamente pergunta quantas espécies diferentes a gente encontra aqui. Do outro lado, tem a diversidade funcional, que olha para os papéis, para as funções que essas espécies executam no ecossistema. Para ficar bem claro, a diversidade taxonômica é como abrir uma caixa de ferramentas e contar o que tem lá dentro. Um martelo, uma chave de fenda, um alicate. É uma contagem de itens, uma lista de quem está presente. Já a diversidade funcional não quer saber quantas ferramentas tem, mas sim o que elas fazem. Pensa só, você pode ter 5 tipos de martelos diferentes, mas todos eles fazem basicamente a mesma coisa: martelar. Essa abordagem mede a variedade de funções, como martelar, apertar, cortar. Então, com essas 2 lentes em mãos, o que foi que os cientistas viram lá na Amazônia? Bom, os resultados foram, para dizer o mínimo, bem reveladores. O primeiro grande achado foi o seguinte: nos locais mais alterados, como nas plantações de eucalipto, a perda de espécies foi muito maior do que a perda de funções ecológicas. Dá uma olhada na diferença. A riqueza de espécies despencou, mas a riqueza funcional nem tanto. Isso aponta para um conceito muito importante: a redundância funcional. Ou seja, mesmo com o desaparecimento de algumas espécies, outras com funções parecidas conseguem assumir o trabalho, mantendo o ecossistema funcionando minimamente. A segunda descoberta importante tem a ver com a passagem do tempo. Analisando os dados ao longo dos 5 anos, os pesquisadores notaram que as funções ecológicas eram bem mais estáveis de um ano para o outro do que a lista de espécies presentes. A diversidade taxonômica, ou seja, a contagem de espécies, variava bem mais. Era como se o elenco de atores mudasse um pouco a cada ano, sabe? Mas a diversidade funcional, os papéis que estavam sendo desempenhados,
essa permanecia muito mais constante. As funções essenciais continuavam lá, sendo executadas, mesmo que por espécies diferentes. E a seca de 2010? Bom, ela foi um golpe duro. Causou uma queda no número de espécies em todos os habitats. Mas o mais impressionante foi a recuperação. As comunidades de besouros se reergueram muito rápido nos anos seguintes, o que mostrou uma resiliência notável. Então, juntando todas essas peças, o que a gente aprende? A grande lição é que olhar apenas para a lista de espécies pode nos dar uma imagem incompleta e às vezes até enganosa da real saúde de um ecossistema. A conclusão dos próprios pesquisadores resume perfeitamente. Não se trata de escolher uma medida em vez da outra. A diversidade funcional não veio para substituir a taxonômica. Elas são ferramentas que se complementam. É o uso das duas juntas que revela o cenário completo. A lição para a conservação é muito clara. Uma estratégia realmente eficaz precisa fazer as duas perguntas. A primeira, quem está aqui? Essa nos dá a visão taxonômica. E a segunda, o que está sendo feito? Essa nos dá a visão funcional. E só combinando as duas respostas é que a gente entende o que de fato está acontecendo. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se por tanto tempo o foco foi só contar espécies, quantos ecossistemas a gente pode ter julgado mal? Talvez tenhamos subestimado a resiliência de alguns, ou, pior, ignorado a fragilidade de outros que perderam espécies com funções únicas. A história dos besouros nos ensina que para ver a floresta de verdade, não basta contar as árvores. É preciso entender o que cada ser vivo faz por ela.